vou fazer a apresentação sobre as paralisias oculares do terceiro, do quarto e do sexto par de nervo craniano. Então, para começar aí, nada mais certo que falar um pouquinho sobre essa anatomia do olho humano. Então, aqui está destacado o nervo oculomotor, troclear e abducente. Lembrando que essa aqui é a região dos núcleos, são mais de um núcleo. Então, nós vamos ter uma parte, um fascículo, que está passando dentro do tronco, né? Emerge do tronco, a parte basilar e a parte aqui que a maioria vai convergir no seio cavernoso e principalmente na fissura orbital superior, né? Mais um pouquinho do tronco encefálico aqui. Então, nós temos o nervo oculomotor, ele fica no mesencéfalo. Mas aonde no mesencéfalo? A gente pode falar no pendúculo cerebelar, no pendúculo superior do mesencéfalo, né, que é a parte cerebral, ou a gente também pode usar outras formas de parâmetro, como falar que está ao nível do colículo superior, tá? Aqui também, já aproveitando para mostrar, a gente tem o nervo troclear, que é o quarto par. Aqui ele emerge no véu superior cerebelar, também é no mesencéfalo. E nós temos o nervo abducente, que é o sexto par, que é responsável, né, pelo o movimento reto lateral. E ele está bem aqui, ó, no sulco bulbo pontinho, tá? Então, o nervo abducente, ele faz parte já na parte da ponte. E os outros dois estão na parte mais superior, fazem parte no mesencéfalo. Mais um pouquinho aqui para mostrar onde eles saem na base do crânio. Então, aqui nós temos a fissura orbital superior, que por ela emerge o nervo oculomotor, o nervo troclear, os ramos lacrimal, frontal e nasociliar do ramo oftálmico, o nervo abducente e a veia oftálmica superior. Isso aqui é importante, gente, porque às vezes é questão de provas, cai muito, né? Saber por onde passa o caminho, até mesmo para você depois vir a ter um raciocínio clínico, tem que ter umas noções disso. Então, o nervo oculomotor faz parte do terceiro par craniano. Aqui eu falei para vocês que eles têm vários núcleos, esse aqui é um dos núcleos, é o núcleo de Edge-Westphal. Ele está mais relacionado com a parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Ali a contração do músculo ciliar, né? E também do esfíncter da pupila. Então, tá a parte aqui. E essa parte aqui é bem importante porque eu não frisei antes, mas agora eu vou frisar para vocês que a gente tem um subnúcleo do elevador da pálpebra. Então, o oculomotor, ele tem a função de levantar a pálpebra, elevar a pálpebra, tá? A gente tem um subnúcleo do reto superior, lembrando que ele é impar e eles se cruzam. O subnúcleo do elevador da pálpebra, ele é ímpar, só tem um único. E o subnúcleo dos demais, do músculo reto medial, do músculo reto inferior, do oblíquo inferior e as pupilomotoras, eles são impar e eles não são cruzados, tá? Lembrando que aqui vai emergir no ramo inferior, no ramo superior e no ramo inferior. Falar isso para vocês, às vezes para pensar, às vezes um paciente tem uma pitose bilateral, você pode estar pensando uma lesão apenas do oculomotor, mas na região do subnúcleo do elevador da pálpebra. Então, como ele é só um, basta lesar naquela localidade que você vai ter uma pitose bilateral, ok? Aqui, com um outro corte, uma outra forma de vocês avaliarem essa questão que a gente está falando, do tronco cerebral. Aqui a gente tem mais ou menos a porção que está o oculomotor. Aqui nós temos um detalhe do troclear,
que também está na região do véu, só que repara que ele dá uma voltinha atrás do tronco. Isso aqui é uma parte mais delicada, eu quero que vocês prestem bastante atenção. E aqui a parte que vai emergir o abducente, na região mesmo da ponte, saindo aqui, ó. Aí a parte basilar que eu falei para vocês, eu ainda vou dar um destaque nela. Aqui está passando só o óculo motor. E quando eles adentrarem no seio cavernoso, é um ponto de convergência. Quando entrar na parte orbitária, intra-orbitária, aí é um outro ponto também que tem que chamar a atenção, que algumas estruturas vão entrar no anel de zinco, tá? Não são todas. Então, aqui nós temos o fascículo. Quando a gente está falando de fascículo, a gente está falando do tronco cerebral. Aqui nós temos a parte basilar, que eu frisei e volto a falar novamente. Só está passando unicamente o nervo óculo-motor e uma artéria. Aqui está passando a parte intracavernoso, onde eles vão se convergir, vai entrar o terceiro, quarto e o sexto. E aqui na parte intraorbitária, onde vai ter o anel de zinco. Lembrar que o troclear ele não vai passar pelo anel de zinco. Ele é superior a esse anel de zinco. Então, o que nós podemos ter aqui de lesão ao nível de fascículos? A gente pode ter pequenos acidentes vasculares encefálicos do tipo lacunar, né? Então, ou lacunar ou mesmo em cima do tronco encefálico. A gente sabe que é uma região muito delicada, né? Então, quando pegar aqui, ó, o núcleo rubro, essa imagem aqui deixa bem destacada para vocês o que seria esse núcleo rubro. O núcleo rubro é um que é bem atingido, principalmente na doença de Parkinson, nos parkinsonismos, tá? Então, o paciente vai apresentar tremores, roda denteada. Além disso, ele vai apresentar a paralisia do nervo óculo-motor. E quando você tiver essa junção de paralisia do nervo óculo-motor com parkinsonismo, você vai ter a síndrome de Benedict, tá? Quando houver uma lesão no pendúculo cerebral, quando tiver essa lesão no pendúculo cerebral, você vai ter, além da paralisia do nervo óculo-motor, lembrando que o óculo-motor, eu já falei lá atrás, é o que movimenta o músculo reto medial superior, o reto medial, o músculo reto superior, o músculo reto inferior e o músculo oblíquo inferior, tá? O oblíquo superior, ele é movimentado pelo troclear, e o músculo reto lateral, ele é movimentado pelo abducente. Então, aqui, quando você tiver uma lesão ao nível de pendúculo cerebral, você vai ter uma hemiplegia contralateral e você vai ter a paralisia do óculo motor. Esses sintomas você vai atribuir à síndrome de Weber. E quando você tiver uma lesão do pendúculo cerebeloso superior, você vai ter o paciente vai manifestar como um tipo de ataxia. E essa ataxia, junto com a paralisia do óculo motor, chama-se síndrome de Nott-Nagel. Se por um acaso ele manifestar com as três juntas, a paralisia do óculo motor, mais o que a gente fala de parkinsonismo, mais uma ataxia, aí a gente tem a síndrome de Claude. Isso aqui só mais uma foto mais ilustrativa mesmo. Então, ao longo daquele trajeto do óculo motor, a gente falou da parte do fascículo que era dentro do tronco cerebelar. A gente tem a parte basilar, que vai ter o pendúculo cerebral. Esse pendúculo, igual eu falei, isso aqui, ó, é o nervo oculomotor passando medialmente na parte superior do pendúnculo cerebral, que é do mesencéfalo. Tá vendo que aqui ele é solitário? Você tá vendo essa artériazinha aqui que eu tô destacando? Ela é a artéria comunicante posterior. Se nessa artéria tiver, por exemplo, um aneurisma, você vai ter uma lesão
somente uma paralisia isolada do óculo motor. Então, para atentar, quando é somente uma paralisia de óculo motor, uma coisa localizada, pode ser um aneurisma da artéria comunicante posterior, tá? Porque aqui ele não vai estar acompanhado nem do troclear, nem do abducente, né? E aqui, em relação ao tentório, é que mostrando o paciente que às vezes, no caso de um hematoma epidural, a gente vai ter aqui, ó, uma herniação do uncus, tá vendo? E esse uncus ele vai descer e ele vai lesionar o caminho do nervo locomotor. Então aqui, além de vários outros sintomas, né, o paciente também vai apresentar uma lesão do óculo motor. Então aqui a gente tem uma fáscia, a fáscia tentorial, que ela tinha uma outra imagem, eu não peguei, que está mostrando que lesa essa região aqui do tentório, que ele desce em cima do nervo oculomotor, do trajeto dele. Aqui a gente já tem o trajeto dele intracavernoso. E então aqui a gente já tem essa convergência do óculo motor, do troclear, do abducente. Então o que pode causar? Aqui tem muitas coisas. Às vezes é importante saber o que não passa aqui. Não passa aqui o nervo óptico, não passa aqui o ramo V3 mandibular, né, do quinto par, e nem o facial. Então o paciente pode manifestar com diabetes, que são por vasculopatias, pode ser uma das causas que vem a ter um problema no seio cavernoso. Tem essa síndrome chamada síndrome de Tullosa-Hunt, que é uma síndrome rara, que ela se refere à inflamação do seio cavernoso, uma apoplexia pituitária, aneurismas, tumores, metástases, ou seja, muitas coisas podem acometer, mas aqui lembrar que o paciente vai ter um quadro bem florido, porém ipsilateral, tá? Vai cursar não só com paralisia de oculomotor, mas de troclear, de abducente. Isso vai estar acontecendo. Inclusive, ele pode estar queixando também do ramo V1. Às vezes, ele não está tendo uma paralisia mesmo facial. Sensibilidade vai estar alterada. E quando está passando na órbita? No canal intraorbitário, a gente vai ter o subnúcleo elevador da pálpebra, o subnúcleo do reto superior, estão adentrando pelo ramo superior, e nós temos o subnúcleo dos demais, que estão passando aqui no ramo inferior. Essa região ela é chamada fissura orbitária superior, tá bom? Esse slide aqui tem que explicar direitinho para vocês. Isso aqui é uma outra forma de você imaginar quando fala assim, uma lesão cirúrgica. Na verdade não é uma lesão cirúrgica, é uma lesão por algum tumor que está comprimindo, e aí o quadro, a resolução vai ter que ser cirúrgico. E quando a gente põe aqui embaixo uma lesão médica, porque a gente está pensando uma lesão clínica. Vou explicar melhor. Olha só, esses vasos aqui, que eles vêm da pia mater, eles são eles são adjacentes. Eles não mergulham na fibra nervosa. Então, qualquer compressão que tiver aqui vai lesionar as fibras que estão relacionadas com a pupila. Então, o paciente vai apresentar um comprometimento pupilar. Quando você passa do lado de cá, você tem a vasa nervorum, que fala, ela mergulha na fibra. Então, geralmente, algum tipo não vai comprometer a pupila, ela vai poupar a pupila. Isso é regra? Não, tem exceções. Mas, geralmente, isso é um clique para você pensar que aqui pode ser um problema, ou de uma hipertensão que está descontrolada, um diabetes descontrolado. Então, isso muda a sua conduta. Aqui você vai ter uma conduta mais clínica, controlar esse paciente. Aqui você já vai estar pensando que se está tendo uma lesão, está tendo comprometimento
das fibras que movimentam lá na pupila, né, do esfíncter da pupila, você vai pensar que pode estar tendo algum tumor, pode ser alguma história de trauma, tá? E em alguns casos, isso não é sempre, essas fibras elas podem ter um tipo de regeneração. Só que essa regeneração ela não costuma ser corretinha, ela é uma regeneração aberrante. E aí está mais ligada ao caso de traumas e de compressão, coisas externas. Então aqui a gente tem um olho o lado direito, ele está normal, ele está fazendo uma abdução, que é para fora, só que você vê que o olho aqui está paralisado, o olho esquerdo. Na imagem B, você pede ao paciente para ele olhar para baixo. Com o olho direito o paciente olha, com o olho esquerdo não, o paciente não consegue abaixar o olhar. E além disso, a seta que está destacando que você está tendo um chamado pseudo-von Graf. É uma retração. Quando o paciente tinha que estar olhando para baixo, repare que o músculo dele aqui está retraído. Você tem isso oftalmopatia de Graves, tá? Isso acontece no fenômeno de oftalmopatia de Graves. E lá ele chama von Graf. Aqui não é uma oftalmopatia de Graves, por isso que ele é pseudo von Graf. E então, como é que é essa clínica do paciente? Já fica a dica aí, você vê o dedo do examinador, porque ele está levantando, ele está elevando o músculo levantador da pálpebra superior. A paralisia é desse lado aqui, ó. Então ele elevou. Aí ele pede para o paciente fazer o movimento de abdução, de olhar para fora. O reto lateral está funcionando? Tá, por isso que o olho vai. Aqui, quando ele está paradinho, como se estivesse olhando para frente, você vê que o reto medial não tá puxando o olho. Então o olho está levemente rodado para o lado lateral. Aqui você está pedindo para o paciente aduzir o olho, o reto medial está paralisado, ele não vai fazer esse movimento. E aqui você pede para o paciente olhar para baixo, o paciente também não vai conseguir, porque o reto superior parou, o reto inferior parou e o oblíquo inferior também parou. Apesar do oblíquo inferior não ter tanta função aqui, mas tem principalmente o reto superior e o inferior que tem que puxar o olho para ele olhar para baixo. Aí falando do quarto par craniano, que é o troquear, a gente já falou dessa origem que está com um corte melhor para destacar. A origem dele lá no véu do subcerebelar, né? Está na parte do mesencéfalo ainda. Eu falei para vocês que tinha que prestar atenção, porque esse é um nervo que ele passa dorsalmente ao tronco cerebral. Isso é uma característica dele, que é de chamar a atenção, ele contorna dorsalmente o tronco cerebral. Além disso, ele é um nervo fino e ele é longo. Ele é mais longo que o normal, já que ele está contornando, está cruzando. Essa imagem aqui você vê melhor, ó. Tá vendo que eles se cruzam e como que ele se torna mais longo na emergência lá desse trajeto que ele faz. Então, está aqui as características, que ele é cruzado, ele é dorsal, ele é longo e ele é fino. Se ele é longo e se ele é fino, ele fica mais suscetível a traumas e podendo ser lesionado. Então, quais são as etiologias que a gente pode ter de uma lesão lá no troclear? A maioria delas é idiopática ou congênita, mas pode acontecer por traumas, por problemas microvasculares, por aneurismas e por tumores, que no caso aí é mais raro. Então aqui está a função do oblíquo superior, que é a enciclodução, e o abaixamento, principalmente quando você pede para o paciente fazer a adução do olhar, tá? Aqui na clínica, repare que você tem um leve desvio superior. O olhar do paciente, você vê quando pede para ele olhar para cima, ó,
aqui está um pouquinho mais elevado, mas quando você pede para o paciente fazer o movimento de adução, aí sim você percebe que o movimento do olhar não está acompanhando. E esse paciente ele vai queixar para você de uma diplopia, tá? Quando ele olhar pro lado de abdução, aqui é adução, tá, gente? Eu falei errado. E a abdução você não vai perceber tanto quanto do lado da adução. Então, esse diagnóstico, esse aqui é só para ilustrar que às vezes é bom você pedir o paciente para ver uma foto dele. Uma foto de quando era criança, para ver se é um caso de um quadro congênito, tá? E uma foto agora. E aí você vai reparar que a pessoa, ela aprende a compensar essa diplopia dela, inclinando a cabeça para o lado contralateral e deprimindo um pouco o queixo, para que o olhar dela, ela não fique com aquela imagem dupla, né? E ela vai estar sempre com uma face virada contralateral. Então, às vezes você pega uma imagem da infância do paciente e uma imagem do paciente já adulto, ele tá ali, aí chega uma hora que ele já está muito difícil, causa torcicolo, já não consegue compensar essa diplopia, aí ele procura o oftalmo. Aí nesse caso aqui é avaliar direitinho para fazer uma cirurgia de estrabismo, que aí você corrige o problema do paciente. Aí vem a questão de exames complementares. Quando que você deve solicitar esses exames complementares? Quando não tem uma história recente de trauma, quando não teve uma descompensação de uma lesão congênita, você olhou lá a foto, viu que não tinha. Quando o paciente não atribui a uma doença vascular, ele não fala de diabetes, ele não fala de hipertensão. Ou então ausência de melhora em 3 meses, não apareceu nada, aí você vai começar a ter que investigar esse paciente, para ver se não tem algum tumor, alguma coisa acontecendo no trajeto do nervo troclear. Aí a conduta expectante por cerca de 6 meses, e depois disso também avaliar com estrabismo nesse período, né? Por fim, a gente tem aqui o nervo abducente. A origem dele está lá no sulco bulbo pontino, lá na ponte mesmo. E aqui, gente, tem que pensar que tem muita estrutura próximo ao abducente. Ao lado dele, a gente tem saindo aqui também um nervo facial. A gente vai ter essa estrutura paramediana pontina, reticular, que está relacionado com o olhar conjugado. Então, uma lesão nível de ponte, você pode pensar uma VE ali que lesa, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele vai ter um quadro muito florido. Então, pode afetar o 5º, 6º, 7º e o 8º nervos cranianos, mais a formação reticular pôntica paramediana, que está relacionada com o olhar conjugado. Aí você vai ter a síndrome de Foville. Agora, digamos que você tenha uma lesão lá na parte do fascículo. Você vai lesar o nervo abducente, você vai lesar o nervo facial, o paciente vai apresentar uma paralisia facial e também vai ter uma lesão piramidal. Então, ele vai apresentar com uma hemiplegia contralateral. Aí você vai ter a síndrome de Millard-Glover, tá? A paralisia isolada do abducente, quase nunca ela acontece, tá? Ela é muito rara, você quer escrever a palavra rara. Quase nunca ela acontece por causa que se pega uma região nuclear ali, você vai comprometer outros pares de nervos cranianos. Agora, isso aqui também é uma forma de destacar um trajeto que ele passa, chamado canal de Dorello. Ele enverga. Olha só o nervo aqui, ó. O nervo abducente, quando ele está passando aqui em cima, ele está passando naquele canal de Dorello. E se tiver algum caso de uma hipertensão intracraniana, você vai ter uma lesão bilateral do nervo aqui. Então,
esse paciente ele também vai apresentar com uma lesão do nervo abducente, com a paralisia do nervo abducente. Tem também a questão do neurinoma do acústico. A gente vê aqui, ó, é um tumor, na verdade, mais na região do neurinoma de mastoide, né? Causas microvasculares predominam, tem causas idiopáticas, desmielinizantes e tumorais. Esse sinal ele é importante, que ele é conhecido como sinal da casquinha do sorvete, tá? E o primeiro sinal que o paciente vai manifestar é uma diminuição da sensibilidade corneana, e o primeiro sintoma vai ser a perda auditiva. Além disso, ele vai ter a paralisia do nervo do sexto par, que é o abducente, tá? Então, às vezes ele vai procurar o oftalmologista pela paralisia e você vai juntar que ele está com uma perda auditiva, com a diminuição da sensibilidade corneana, pode pedir o exame de imagem e às vezes fechar um diagnóstico de um neurinoma acústico para ele. E aí, como que fica sendo a clínica do paciente? Repara, no movimento aqui, ó, de adução, o olhar do paciente está paralisado. É o músculo reto lateral que não está funcionando. Quando ele faz o movimento de abdução, aqui foi direitinho. Aqui o reto medial está funcionando. Então, esse paciente ele também vai tentar compensar a diplopia dele. A cabeça dele vai ficar voltada para o lado da paralisia. Se está paralisado do lado esquerdo, a cabeça dele está inclinada, voltada para o lado da paralisia. E ele vai queixar de uma diplopia pior para longe. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.